Bom dia, irmãos. Eu estou muito feliz por estar aqui, por rever irmãos queridos. Tem um certo tempo, que eu estou longe, afastado dos irmãos, então rever os irmãos aqui revigora as minhas forças, tá bom? Em todos os sentidos que esse termo pode ter, tá certo? Os cânticos aqui cantados, como sempre, refletem coisas maravilhosas, bíblicas, mas hoje foi especial, porque Deus se revela, e Ele está presente aqui, e a sua presença se dá em controle, autoridade, e no inteligir em nossas mentes e também, sensivelmente. Então Deus está aqui, Deus é real. Cristo é real. Deus está no tempo e no espaço. Está há 2000 anos atrás, mas está hoje, em 2017, aqui hoje. Nós precisamos entender isso. Deus está presente, sempre presente. Porque se Ele não estiver presente, nem o nada subsiste. O nada é algo. E esse algo deve subsistir em alguém. Por isso que Cristo é o sustentador de todas as coisas, da criação inteira, das suas relações estruturais, da vida humana, é o fundamento da existência. Quando qualquer pessoa, qualquer homem ou mulher fala sobre a existência, isso implica que existe algo a sustentar a própria existência, e esse algo é Cristo. Eu estou usando palavras bem simples aqui, mas nós podemos tornar isso mais profundo, vamos dizer assim, se os irmãos quiserem, Tá bom? Mas esse não é o assunto desta manhã. O assunto desta manhã é depravação total. Os chamados 5 pontos do calvinismo, que eu gosto sempre de frisar, são os 5 pontos teológicos do calvinismo, porque o calvinismo é uma cosmovisão de mundo. Na verdade, calvinismo é apenas um termo bonito, mas eu chamaria de cosmovisão bíblica. Então, vocês podem substituir o calvinismo por bíblica. Então, cosmovisão bíblica. Então, o calvinismo vai muito além dos 5 pontos teológicos. Tá certo? Ok? Então, isso é importante nós frisarmos aqui. Então, o calvinismo se atém biblicamente, teologicamente, mas também ele atinge a cultura, ele atinge a ciência, ele atinge a política, ou seja, ele atinge ou perpassa todas as dimensões existenciais do ser humano. Isso deve ficar claro, entendeu, irmãos? Não é possível falar em realidade sem falar em Bíblia. Tá bom? A Bíblia não é um mero livro. A Bíblia nos fala sobre o que é real. Tá certo? Sobre o que é real, sobre o que existe, sobre um fato e que, portanto, é concreto. Tá certo? Não é algo abstrato, mas é algo que se vive, é algo que que eu posso compreender, não no sentido que essa palavra possa ter, total, mas é isso que acontece. Então, eu vou tratar do primeiro ponto do calvinismo, ou do aspecto teológico do calvinismo. Claro que por trás aqui há toda uma questão histórica que eu prefiro deixar com o reverendo Eudi. Então, no último ponto, o reverendo Eudi vai contar o que aconteceu. Por que são 5 pontos? Porque poderiam ser 6, 7, 8, mas são 5 por uma razão. Então, vamos deixar com ele, o reverendo Eudi para fazer isso. Mas hoje vamos tratar sobre depravação total. E os irmãos podem ficar tranquilos, porque todas as vezes que alguém vai tratar sobre isso, começa-se com definições teológicas, Depravação total. Eu não farei isso, tá certo? Então, o tópico que quero tratar com os irmãos, ou o título do que vamos ver aqui é depravação total, um problema existencial. Esse é o meu foco nesta manhã. É apresentar para os irmãos a depravação total como um problema existencial.
E problema aqui não é no sentido corriqueiramente que os irmãos estão acostumados, é no sentido teológico mesmo do termo, tá certo? É nesse sentido mesmo. É um problema existencial. Convido os irmãos, então, a abrirem as suas Bíblias em Efésios, no capítulo 2. Texto conhecido dos irmãos. Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler inicialmente do versículo 1 ao versículo 3. Então, os primeiros 3 versículos do capítulo 2 da carta ou da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Nos diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Agora, queridos, Romanos, no capítulo 7. Romanos, capítulo 7, versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Queridos, de início, não é uma frase clichê, mas nós precisamos relembrar que o homem não está doente. O homem não está simplesmente cego. O homem está morto. Nós precisamos nos lembrar que não é simplesmente um estado em que o homem não se move. É um estado em que ele está morto e se move, mas ele se move em direção contra Deus, ou em direção contrária a Deus, porque ele rejeita a vida. Os antigos diziam, é um cadáver que anda. Não sei como funciona isso, mas os puritanos gostavam de usar essa frase. Esta é a situação do homem, sem Cristo, à parte de Cristo. Ele deve tudo a Cristo, mas está morto. Ele anda, come, bebe, escolhe, é alegre, se alegra, é feliz em determinadas circunstâncias, vive bem, tem uma morte tranquila em um leito quentinho, alguns, outros não, mas ele está morto, ele não está doente, o pecado não o adoeceu, não é uma mera enfermidade, se traduz em morte, e é nesse estado que o homem vive à parte de Cristo, e é isso que nós chamamos de depravação total. Mas vamos esclarecer mais isso, dizendo que todo homem, como todos nós sabemos, enxerga o mundo, vê o mundo. É verdade. Todo homem tem o seu compromisso com algo. Todo homem tem um propósito na vida. Aliás, hoje há um fenômeno em que nós estamos vivendo sem propósito. É um problema. Porque um propósito define um alvo, uma meta, seja ela para Deus ou para longe de Deus, apontando para um ídolo. E nós vivemos ainda um período tão trágico que nós estamos caminhando para lugar nenhum. Isto é obra daquele que causa confusão na mente das pessoas desde o Jardim do Éden. E nós o ajudamos nisso.
Mas o fato é que todos nós vemos e enxergamos o mundo sob uma determinada perspectiva. E essa perspectiva é uma orientação do coração. É uma orientação da dimensão mais fundamental da existência humana, que é tido pela Bíblia como aquele local que se constitui a fonte ou as fontes da vida. Portanto, como as Escrituras nos ensinam, o homem o é aquilo que o é o seu coração. Se o seu coração está direcionado para Deus, é uma coisa. Se este coração está longe de Deus, ele está direcionado não para Deus, mas então ele está direcionado para um ídolo. E este é um problema, porque se o coração é a fonte da minha vida, ou dos caminhos da minha vida, e se o coração está afastado de Deus, direcionado a um ídolo, tudo o que é produzido por mim, tudo o que é construído por mim, ou melhor, todas as dimensões da minha vida, ou para ser mais preciso, todas as dimensões da minha existência, vão ser afetadas pelo meu coração, que é a matriz fundamental da existência. Isto é depravação total. É ter o coração, por assim dizer, morto. Um coração batendo, mas morto. Aí os irmãos vão dizer assim, mas o que você está dizendo é irracional. Mas o pecado o é. Ou os irmãos enxergam alguma racionalidade no pecado? Porque o pecado é um desvio da verdade, da razão, que é Jesus Cristo, o Verbo divino. Isso é depravação total. E é por isso que os homens muitas vezes se convencem de muitas verdades, que no fundo, para eles não tem sentido nenhum, porque eles partem da inverdade, de um coração que está direcionado para um ídolo. E é importante nós observarmos aqui que qualquer caricatura do Deus bíblico é um ídolo, portanto, é pecado. Portanto, surge de um coração que está indo para uma outra direção que não a direção divina. E é total por quê? Por que essa corrupção é total? Porque se ela se dá na dimensão mais básica e fundacional do ser humano, então ela vai percorrer o quê? Toda a dimensão da existência humana. Então, a cultura está corrompida porque os homens que fazem cultura estão corrompidos. A política está do jeito que está porque os homens estão corrompidos. Portanto, salvar cultura, ou política, ou ciência, não é algo assim tão simples. Há um processo educacional, como na Holanda se tem e tal. Não tem essa questão. Porque lá tem corrupção também, mas em nível, claro, outros níveis diferentes dos nossos aqui. Mas o problema está no coração do homem. Se você quer mudar a cultura, a política, tem que salvar o homem. E isto é obra de Deus, do Espírito Santo. É importante nós estarmos convictos disso, irmãos, que a agonia humana, o desencanto humano, parte dessa dimensão religiosa fundamental, que é o coração. O nosso coração, ele sempre é um ser para Deus ou um ser para um ídolo. Ou você está direcionado para o Deus bíblico, ou você está em uma outra direção. E essa outra direção não tem jeito, ela é um ídolo. A própria direção em si se torna um ídolo. Isto é grave, porque isto vai refletir em todos os pressupostos que nós tomamos nesta vida para comprarmos, vendermos, para tomarmos qualquer resolução em nossas vidas. E agora, voltando ao nosso texto aqui, para não perdermos o foco principal aqui, vejam bem, Paulo começa dizendo, ele vos deu
vida. Você não dá vida a quem está enfermo, porque ele está vivo, ele está doente. Você só pode dar vida a alguém que está morto. É uma questão de lógica bíblica, divina. Só dá vida a quem está morto. É isso que Paulo quer enfatizar aqui. Não há como fugir disso. Estando mortos nos vossos delitos e pecados. Né? Ainda hoje, as pessoas creem o seguinte: olha, eu sou pecador porque peco, né? Mas isso não é verdade, biblicamente. A verdade bíblica é: eu peco porque sou pecador. Eu estou morto. Sem Cristo, a parte de Cristo, eu estou morto nos meus delitos e pecados. Eu continuo a pecar. E até mesmo quando eu pratico coisas boas, morais e éticas, eu estou pecando, porque o faço motivado por um ídolo que está no meu coração e não o Deus bíblico. Isto é sério, irmãos. É isso que nós entendemos por depravação total. Entende? A parte de Cristo, as nossas obras são meros trapos de imundícia. Nós precisamos entender isso. E é obras em todos os sentidos do termo, porque o motivo fundacional das minhas ações não é Cristo, mas é um ídolo. Geralmente, a minha imagem e a minha semelhança. Não foi isso que os nossos pais fizeram no jardim? Eu tiro Deus e coloco em cena o próprio homem, um outro ídolo. Nós temos esta tendência no coração, e isso provém do que nós chamamos tecnicamente de depravação total. Certo? Então, depravação aqui está relacionado com uma corrupção profunda do coração. E como o coração é a totalidade da existência humana, ou é a matriz fundamental disso tudo, o total é isso, se estende a toda a vida humana. Nós precisamos compreender que isso é profundo, tá certo? Nós precisamos compreender, porque quando nós não compreendemos isso, a gente fica pensando assim: Cristo é bom, é um mestre legal, e que maravilha total, não é assim? Ele é um colegão. Nós precisamos entender que, nesse sentido, Cristo não é colega nenhum. Ele é um Senhor que exerce controle, autoridade e presença. Cristo é o Senhor. A Bíblia toda, ela revela que Cristo é Senhor, é Senhor. Leiam cada texto, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, sempre está assim: Cristo é Senhor, Senhor, Senhor. E aí sim, aqueles que são conquistados por esse Senhor, agora no seu reino são amigos dele. Oh, glória, né? Porque no reino humano eu continuo sendo aquele súdito debaixo, né, de uma vara ainda. Pode ser um rei bom, mas eu continuo ainda. Mas nesse reino eu posso abraçar o meu rei. Tente abraçar o rei da Inglaterra, você não vai conseguir. Mas lá no jardim você vai caminhar com o seu rei, não é assim? Lembram? Adão desprezou isso, porque ele andava com Deus na viração do dia. E nós, na Nova Jerusalém, caminharemos com o nosso Deus, não só na viração do dia, mas todo dia. Sabe por quê, irmãos? Porque agora o coração foi limpo. Agora o coração está limpo. Na verdade, agora houve o pastor Dinho vai gostar disso, hein, por causa do mentor dele lá, né? Houve uma virada, né? Uma virada o quê? Epistemológica. Mudou. Ele sabe dessas coisas lá, que o professor dele que usou, né, o orientador dele. Tá certo? E é isso que acontece. Eu estou aqui, olha, depravação total. A direção do meu coração é essa, contrária. E agora, Cristo vem, e muda a direção. E essa virada não é feita por uma boa preleção, por um discurso. Essa virada só acontece quando a palavra ela é efetivada no coração pelo Espírito Santo. Por isso que o outro texto que eu li é: quem me livrará desta morte? Desventurado homem que sou.
E não é porque você aceitou a Cristo que você deve se esquecer disso. Na verdade, todos os dias, ao acordar de manhã, você deve olhar para Cristo, olhar para Ele e dizer: ó Cristo, sem ti, desventurado homem que sou. Sem o Senhor, quem me livrará desta morte, deste corpo? Sem o Senhor, quem me livraria dessa corrupção, irmãos? E é por isso que você tem que ter compaixão pelos que se perdem, porque eles estão mortos. É um problema do coração, é um problema existencial. E problemas assim não se curam com meros discursos. Problemas assim não se curam porque o indivíduo está morto. E só Cristo dá vida aos mortos. E é uma coisa que eu tenho repetido para mim mesmo. Meus amigos que chegam para mim e dizem: Zé André, meu casamento está morto. Meu isso está morto. Eu digo: sim, é verdade, mas Cristo dá vida aos mortos. E para aqueles que gostam, né, alguns colegas gostam de filosofia, né? Então eu digo: só Cristo faz uma virada epistemológica na mente do homem. Mas é isso, irmãos, nós precisamos compreender que o homem não está doente, ele está morto. E só o Evangelho de Cristo tem o poder de trazer vida aos mortos. Né? Só o Evangelho de Cristo pode fazer estas coisas. Versículo 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O quadro aqui é terrível, não é? Porque primeiro Paulo diz: vocês estão mortos. Depois ele diz: olha, nos quais andastes outrora segundo o curso do mundo. E depois ele diz: segundo o príncipe da potestade do ar. Essa é a morte do homem. Que para os que gostam de coisas mais, é a morte da razão. Por isso que Paulo diz que aquele que está fora de Cristo também está vivendo numa nulidade intelectual. E os irmãos acham que tem muita gente genial aí por fora, inteligentíssima, quando eles, na verdade, estão vivendo numa nulidade intelectual. É sério, queridos. É sério. Viver à parte de Cristo é viver, como dizia C.S. Lewis, na terra das sombras. Na terra das sombras. Os romanos diriam lá no Hades, no Hades não, tem um outro nome para isso, que eu esqueci agora, a terra das sombras, no Tártaro, isso, obrigado, viu? Maravilha, o nosso professor de história. Mas nós precisamos entender isso, irmãos, certo? Essa é a situação do homem. Mas a coisa vai ficando pior, Paulo, ele quer que nós tenhamos esse entendimento, entre os quais todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. Ou seja, é um morto que gosta de estar morto, porque ele anda nas inclinações da carne. Parece um contrassenso, um morto que gosta de estar morto, mas é isso mesmo, a situação é essa mesmo, é de nulidade mesmo, intelectual. Aqui, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aí você diz assim: nossa, eu conheço um sujeito que ele gosta de pecar. Isso é construto do coração dele. Você acha isso, você se surpreende com isso? Ele está morto? Porque tem pessoas que ficam surpresas, que quando olham: nossa, fulano fez isso. Olha,
Eu não sabia que isso era possível. Irmãos, o coração está morto. Né? É uma consequência de se estar morto. Mas a coisa vai piorando. Ó. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Importante nós nos lembrarmos disso. Né? Porque aqui não é só os de fora, mas nós também estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós devemos nos lembrar disso para ter compaixão dos outros. Porque tem pessoas assim, que ele está perdido, aí aceitou Jesus Cristo, aquela felicidade, aí depois passa um tempo, ele diz o seguinte, bom, eu estou aqui desse lado, o outro está perdido, então, e se esquece de que ele estava na mesma condição do cidadão, ou pior. Não é? Ou pior, lembra-se que Paulo diz, eu sou o principal, né? E ele vai contando, né? E se nós olharmos para a nossa vida também, é só fazer uma certa comparação, né? Tá certo? Mas o fato é que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa situação do homem morto. E agora? Terrível, né? Terrível. Desventurado o homem que sou, quem me livrará? Quem me livrará? Quem nos livrará? E aí, irmãos, este versículo 4 aqui é um dos textos mais lindos. Toda a Bíblia, claro, é linda, mas isso aqui é, depois desse quadro tão terrível, desta depravação total, desta corrupção, né, na dimensão mais profunda da existência humana, Paulo apresenta algo aqui que é maravilhoso. Ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Quem me livrará? Desventurado o homem que sou, pois até aquilo que faço já é pecado, porque o faço direcionado a um ídolo. Quem me livrará? Olhem bem aqui, irmãos. Lembram, a primeira parte está relacionada com a existência humana, com a experiência vivida pelo homem aqui e agora. Por isso que eu vivo afirmando, isso daqui é no tempo e no espaço. É na época de Paulo, mas é hoje, é agora. Né? E aí o Jefferson vai gostar. Na verdade, isso aqui é espaço temporal. É ligado, né? Tem um IPzinho. Estão entendendo, queridos? É o que Paulo está dizendo aqui, olha, está morto, morto, morto. Situação muito mais que deplorável. É indescritível essa situação do homem. Mas Paulo agora diz que no tempo e no espaço, o Deus de amor se manifesta. E ele diz, mas Deus, aquele que sustenta a realidade humana, que estrutura todas as coisas, nos céus e na terra, no mais longínquo que você pensar, né, do ponto lá, não sei o que, espaço temporal. Esse Deus, ele está presente aqui com este homem morto. E Paulo diz, Deus sendo rico em misericórdia, e nós não devemos cansar de lembrar para nós e para os outros, de que misericórdia é ter o coração na miséria do outro. E aqui não é o coração de qualquer, não é o coração de uma criatura, não é a dimensão de uma criatura. Agora, percebam, olhem bem o que eu vou dizer aqui, gravem isso. É o coração do próprio Deus na miséria humana. O Deus que é infinito, o Deus que é grande, o Deus
que é soberano, coloca o seu coração na existência humana, na miséria humana. Isso é ter misericórdia, né? Calvino usa um termo bonito, né? Aqui ele diz que Deus está balbuciando, né? Deus se apequena, uma coisa assim, né? Deus, né? Só contando para os irmãos aqui, eu chamo isso de compressão transcendental, mas eu preciso provar isso ainda, mas compressão transcendental. Mas o fato é que Deus é misericordioso. Deus coloca o seu coração na minha miséria, na nossa miséria, na sua miséria. Então, quando você diz Deus é misericordioso, você está dizendo que Ele colocou o seu coração santíssimo na sua miséria. O seu coração se voltou para você. E me parece que aqui, aí os irmãos depois confirmem com os nossos teólogos aqui, que aqui Paulo parece que dá um brado, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E aí Paulo repete, estando nós mortos, os nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Percebam que aqui não é deixado nada para o homem, né? Porque você está morto. Aí esse Deus misericordioso coloca o seu coração na nossa miséria, porque Paulo repete, estando nós mortos. Então, é obra divina. Mas, presbítero, não fui eu que aceitei Jesus Cristo. Eu também aceitei quando eu tinha 18 anos. Né? O pastor Ronildo já dava aula para mim há um tempão, quando eu era mais novo, adolescente. Mas foi com os 18 anos que eu realmente tive certeza da minha salvação. Eu tenho 42, só para os irmãos fazerem a conta, né? Calma, o Ronildo era um menino prodígio, com 6 anos ele já dava aula. Mas o fato, irmãos, é que nós aceitamos Cristo, mas o aceitar é um reflexo daquilo que Deus fez lá na matriz fundamental da existência humana, que é o coração. Então, este aceitar é um reflexo, é uma resposta, é um brado de vida. É um brado de vida. Lembram que, não sei se os irmãos lembram o texto, mas depois os irmãos procurem, Jó diz, lá em Jó, diz que os anjos foram criados cantando. Eu acho essa referência maravilhosa. Sabiam disso? Que essas pessoas acham que foi criado os anjos, depois, não, foi criado tudo, né? A criação mosaica é um princípio mosaico, né? Então, eles são criados cantando, assim, criou, está louvando. É incrível, né? Criou, está louvando. Irmãos, esse brado que você dá, eu aceito a Jesus Cristo, é isso mesmo. Deus te tira da morte, da miséria, e você brada, eu te amo, Cristo. Eu quero Cristo. Porque você está morto, e agora você reviveu. Você vive agora. O seu coração antes pulsava porque era podre. Esse é o sentido. Agora, se os irmãos acham pesado isso, culpem os puritanos, ok? Não, mas certo. Mas é verdade. Mas agora ele pulsa para a beleza. Ele pulsa para a bondade. Ele pulsa para o que é verdade. Agora ele vive. Agora ele não está morto, mas ele está vivo. E essa é a nova realidade do homem. Agora com esse coração transformado, e como sendo biblicamente todas, basicamente, a fonte ou as fontes da vida, agora tudo vai sendo transformado. Não é? Agora Deus vai trabalhando. E aquele que começou boa obra em nós é fiel para completá-la. Então, a matriz fundamental, agora pela misericórdia divina, pela graça divina, ela foi novamente reconstruída, recriada. E agora tudo o que vai sair dali
agora sim, agora está sendo direcionada para o Criador, para o nosso Deus. E agora isso é um ser para Deus e não um ser para ídolo. Tá? Eu convido os irmãos a abrirem para que nós possamos ler juntos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segundas Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vamos ler juntos? Vamos lá? E está escrito, é nova criatura. Coisas velhas já passaram, eis que fizeram novas. Amém. Só que no original, original, não é criatura, né? É criação. Então, os irmãos vão ler agora, no lugar de criatura, vão ler nova criação. Vamos lá? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tá certo? E agora sim, porque essa matriz fundamental, que é o coração humano, ela precisa ser refeita. Isso não pode ser refeito pelo homem, não. Isso só pode ser refeito, reconstruído, tecido de novo pelo Criador, pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, pelo Deus de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Certo? É uma obra divina em Cristo Jesus, sustentador de todas as coisas, em comunhão com o Espírito Santo. Isso é a chamada regeneração, que se processa nessa matriz fundamental da existência humana. Mas continuando aqui, queridos, versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora sim, nós estamos em Cristo, não à parte de Cristo, mas em Cristo. E, portanto, tudo aquilo que agora está imergindo do nosso coração se faz, é uma realidade em Cristo e por Cristo. É claro que, como eu disse para os irmãos aqui, o problema da depravação total é um problema que é profundo, ele é existencial. Portanto, aqui, nesta presente vida, nós somos livres da escravidão do pecado, mas não da presença de. Por isso é que nós, paulatinamente, dia após dia, nós precisamos estar tomando conta do nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não é isso o que Salomão diz? Cuide do coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, para concluir aqui, irmãos, depravação total, então, significa para nós esta corrupção do coração humano. Tá certo? E essa corrupção do coração humano faz com que toda a dimensão da nossa vida seja afetada totalmente pelo pecado. E, portanto, só há salvação em Cristo. Fora dele não há salvação. Que Deus nos abençoe. Amém? Aí, agora, os irmãos podem ir para a definição teológica. Tá bom? Bom, eu passo a palavra a quem de direito.